Fátima, uma cidade praticamente no centro de Portugal, recebe todos os anos milhões de peregrinos que vêm do mundo inteiro para ali consolarem a bela Senhora do Rosário, que apareceu para os santos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta. A 100 quilômetros de Lisboa, bem nos contrafortes da Serra de Aire, encontra-se Fátima, que no ano de 1916 e 17 não passava de um agrupado de casinhas brancas, vendo-se aqui e ali povoados pequenos, cercados de azinheiras, oliveiras, carvalhos e pinheiros. Nesta região seca e agreste de Portugal, nasceram as 3 crianças privilegiadas pela Mãe de Deus: Lúcia de Jesus dos Santos e seus primos Francisco Marto e Jacinta Marto. Esta é a família de Lúcia, numa foto de 1918, onde falta o pai, que já havia morrido alguns meses antes. Estes são os pais de Francisco e Jacinta. Embora tivessem sido criadas por famílias tradicionalmente católicas, os pastorinhos eram crianças normais, alegres, que gostavam de brincar, gostavam da natureza. Já aos 7 anos, Lúcia é mandada ao pasto com as ovelhas para pastorear o rebanho da família. Mais tarde, juntam-se a ela Francisco e Jacinta, que, embora muito pequeninos, conseguiram autorização dos pais para acompanhar a priminha, desejosos de aprender dela o catecismo que ela sabia de cor, para assim poderem preparar-se para a sua primeira comunhão. É nesse cenário maravilhoso de Fátima, dos rebanhos, do campo, que os pastorinhos foram preparados 3 vezes pela aparição do Anjo da Paz para o encontro com a bela Senhora do Rosário. A primeira aparição do Anjo da Paz deu-se na primavera ou no verão de 1916, numa loca ou gruta do Monte do Cabeço, perto de Aljustrel, e desenrolou-se da seguinte maneira, conforme narra a irmã Lúcia. Alguns momentos havia que jogávamos, e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Então começamos a ver, a alguma distância, sobre as árvores que se estendiam em direção ao nascente, uma luz mais branca que a neve, com a forma de um jovem transparente, mais brilhante que um cristal, atravessado pelos raios do sol.
À medida que se aproximava, em meio aos cânticos angélicos, íamos-lhe distinguindo as feições. Um jovem dos seus 14 a 15 anos, de uma grande beleza. Estávamos surpreendidos e meio absortos. Não dizíamos palavra. Ao chegar junto de nós, disse: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão. Levados por um movimento sobrenatural, imitamo-lo e repetimos as palavras que lhe ouvimos pronunciar. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se e disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E desapareceu. A atmosfera do sobrenatural que nos envolveu era tão intensa que quase não conseguíamos falar e não nos dávamos conta da própria existência por um grande espaço de tempo, repetindo sempre a mesma oração, na mesma posição. A presença de Deus era tão forte que não nos atrevíamos a falar. A segunda aparição do anjo deu-se no verão de 1916, sobre o poço da casa dos pais de Lúcia, junto ao qual as crianças brincavam. Assim narra a irmã Lúcia o que o anjo lhes disse: Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos havemos de sacrificar? Perguntou Lúcia em nome de Francisco e Jacinta. De tudo o que puderdes, respondeu o anjo. Oferecei a Deus um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. E desapareceu. Estas palavras do anjo gravaram-se em nosso espírito como uma luz que nos fazia compreender quem era Deus, como nos amava e queria ser amado, o valor do sacrifício e como ele lhe era agradável, como por atenção a ele convertia os pecadores.
A terceira aparição do anjo ocorreu no fim do verão de 1916, novamente na Loca do Cabeço. A irmã Lúcia contou: logo que aí chegamos, de joelhos, com os rostos em terra, começamos a repetir a oração do anjo. Não sei quantas vezes tínhamos repetido esta oração, quando vemos que sobre nós brilha uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava, e vemos o anjo trazendo na mão esquerda um cálice e suspensa sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra junto de nós e repetiu 3 vezes a oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois, levantando-se, tomou na mão o cálice e a hóstia, deu-me a hóstia, e o que continha o cálice deu-o a Jacinta e ao Francisco, dizendo: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. De novo se prostrou em terra e repetiu conosco mais 3 vezes a mesma oração e desapareceu. Levados pela força do sobrenatural que nos envolvia, não ousávamos nem mesmo falar entre nós. Esta sensação de aniquilamento e de envolvimento da presença íntima de Deus perdurou ainda vários dias. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam.
Primeira aparição de Nossa Senhora, 13 de maio de 1917. Brincavam os três videntes na cova da Iria, quando observaram dois clarões, como que de relâmpagos, seguidos de um estupendo trovão, após os quais viram a Mãe de Deus sobre a azinheira. A vidente Lúcia disse: era uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Sua face, indescritivelmente bela, era ligeiramente triste e séria, com ar de suave censura. As mãos juntas, como a rezar, apoiadas no peito e voltadas para cima. Da mão direita pendia um rosário. As vestes pareciam feitas só de luz. A túnica era branca, e branco o manto, orlado de ouro, que cobria a cabeça da Virgem e lhe descia aos pés. Não se lhe viam os cabelos e as orelhas. Os traços da fisionomia eram-lhe doces, porém sérios. Os videntes nunca conseguiram descrever exatamente a fisionomia da Senhora, pois foi-lhes impossível fitar o rosto celestial que ofuscava. Os videntes estavam tão perto da Senhora, a 1,5 metro de distância, mais ou menos, que ficavam dentro da luz que a cercava ou que ela espargia. O colóquio desenvolveu-se da seguinte forma: não tenhais medo, eu não vos faço mal. Donde é vós mercê? Sou do céu. E o que é que vós mercê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Quando Nossa Senhora pronunciou estas últimas palavras, abriu pela primeira vez as mãos, comunicando aos pastorinhos uma luz tão intensa que eles se viram imersos em Deus,
Caíram então de joelhos e repetiram intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo no mais abençoado sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: rezai o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou a elevar-se serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A luz que a circundava ia como que abrindo um caminho no cerrado dos astros. Foi esta a primeira vez. Depois da primeira aparição de Nossa Senhora no dia 13 de maio de 1917, os pastorinhos combinaram de não contar nada a ninguém do que tinham visto na Cova da Iria. Mas Jacinta, cheia de alegria, não conteve o segredo e contou tudo a seus pais. O pai de Francisco e Jacinta, desde o primeiro instante, acreditou nos seus filhos. A mãe não sabia o que pensar. Já na casa de Lúcia, a história era diferente. Sua mãe, suas irmãs e seu pai estavam convencidos de que a filha havia inventado tudo e por isso a castigavam. Muitas vezes a deixavam sem comida até 2 ou 3 dias e a mãe de Lúcia batia com frequência nela. Começava assim o calvário não só de Lúcia, mas também de Francisco e Jacinta, pois os vizinhos não acreditavam neles. Acusavam-nos, insultavam-nos no meio da rua, e o padre da freguesia de Fátima dizia que as aparições eram uma emboscada do diabo. No dia 13 de junho de 1917, os pastorinhos foram à Cova da Iria perto do meio-dia. Estavam presentes umas 50 pessoas. Logo, os pastorinhos viram o clarão descendo e em seguida Nossa Senhora sobre a azinheira. Lúcia então lhe perguntou: Vós messê, que me quer? A senhora respondeu: quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que eu quero. Lúcia pediu a cura de alguns doentes. A senhora respondeu: se se converterem, curar-se-ão durante o ano. Lúcia pediu-lhe para os levar para o céu. A aparição respondeu: sim, a Jacinta e ao Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a abraçar, prometo a salvação, e serão queridas de Deus estas almas, como flores postas por mim a adornar o seu trono. Lúcia então perguntou: e eu fico cá sozinha? Não, filha. E tu, sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento em que disse estas últimas palavras que a senhora abriu as mãos e comunicou aos pastorinhos pela segunda vez o reflexo daquela luz imensa.
A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu, e Lúcia na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que pareciam estar nele cravados. Os pastorinhos compreenderam que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. E em seguida a Senhora ajuntou: continuai a rezar o terço todos os dias pela paz do mundo. E começou então a elevar-se serenamente até desaparecer na imensidão do firmamento. Depois desta aparição, os pastorinhos procuravam fazer todos os sacrifícios que podiam. Quando sedentos, não bebiam água, apesar de estar no verão. Quando famintos, davam a sua merenda às ovelhas e ofereciam estas pequenas abstinências, esses pequenos sacrifícios e privações ao coração imaculado de Maria e a Deus pela conversão dos pecadores e em expiação por tantos pecados com que eles eram ofendidos. O Francisco retirava-se constantemente ao alto dos montes para lá sozinho entregar-se à oração e consolar assim o coração de Jesus e o coração imaculado de Maria. A Jacinta e a Lúcia também muitas vezes retiravam-se para ficar a sós com o coração imaculado de Maria, na oração, na reparação e na súplica de perdão pelo mundo pecador. A vida dos pastorinhos mudou completamente após o seu encontro com a doce e meiga Senhora da Azinheira. Procuravam fazer todos os sacrifícios que podiam, suportando as humilhações, os sofrimentos e fazendo também expiações voluntárias pela salvação de toda a humanidade. Terceira aparição, 13 de julho de 1917. As semanas passaram-se rapidamente e logo chegou o dia 13 de julho. Os videntes estavam acompanhados por 3.000 pessoas, mais ou menos, na Cova da Iria. Ao meio-dia, viram um reflexo da costumada luz se aproximando e, em seguida, Nossa Senhora sobre a azinheira. Lúcia perguntou: Vós-Messê, que me quer? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, e para fazer um milagre com que todos acreditem que Vós-Messê nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditarem. Lúcia apresentou então uma série de pedidos de conversões e curas a Nossa Senhora. Ela respondeu recomendando sempre a prática do terço
que assim alcançariam as graças durante o ano. Depois ajuntou: sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, e em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, conta a irmã Lúcia, abriu de novo as mãos como nos 2 meses passados. O reflexo de luz que elas expediam pareceu penetrar a terra, e vimos como que um grande mar de fogo, e mergulhados neste fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com nuvens de fumo. Aquelas almas caíam para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. A visão demorou apenas um momento, durante o qual Lúcia soltou um ai. Ela comenta que se não fosse a promessa de Nossa Senhora de os levar para o céu, os videntes teriam morrido de susto e pavor. Assustados, pois, e como que a pedir socorro, os videntes levantaram os olhos para a Senhora, que lhes disse com bondade e tristeza: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, se conservará sempre o dogma da fé. Isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo. Passados alguns instantes, continuou: quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem.
Vós Messê não me quer mais nada? Não, hoje não te quero mais nada. E como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente, até desaparecer na imensa distância do firmamento. Quarta aparição, 19 de agosto de 1917. No dia 13 de agosto, as crianças não puderam comparecer ao encontro com a Bela Senhora por terem sido raptadas pelo administrador de Ourém, que à força queria arrancar-lhes o segredo da Bela Senhora. Primeiro, ofereceu-lhes doces, presentes e passeios, se elas lhe contassem o segredo. Foi inútil. Partiu então para as ameaças, inclusive de lançá-las num caldeirão com óleo fervendo, se elas não contassem o segredo que a Bela Senhora lhes havia dado e se não desmentissem publicamente a história das aparições. As crianças não titubearam e permaneceram inflexíveis. Tomado de ira, então, lançou-as na cadeia, onde permaneceram por cerca de 3 dias. Enquanto as crianças permaneceram ali, estavam na companhia de presos perigosos daquela época. Ofereciam aquele sofrimento a Jesus e a Maria pela conversão dos pecadores. Estranhamente, nenhum dos seus familiares procurou-os na prisão de Ourém. Ninguém os buscou nem os procurou. Os pastorinhos sentiram-se então abandonados totalmente pela terra, pelos homens, e viram que o seu único apoio, o seu único consolo eram os corações de Jesus e Maria. Passados 3 dias de interrogatórios, fome e humilhações, vendo que nunca conseguiria arrancar dos pastorinhos o segredo, nem a confissão que as aparições eram falsas, soltou-as e elas voltaram para casa. No dia 19 de agosto, Lúcia estava com Francisco e mais um primo no local chamado Valinhos, uma propriedade de um de seus tios, quando, pelas 4 horas da tarde, começaram a se produzir as alterações atmosféricas que precediam as aparições de Nossa Senhora na cova da Iria. Lúcia então mandou seu primo buscar Jacinta, que estava em casa, que chegou em tempo para ver Nossa Senhora, que, como das outras vezes, era precedida por um reflexo de luz, aparecera sobre uma azinheira um pouco maior que a da cova da Iria. Ali estava novamente, diante dos pastorinhos, a Bela Senhora.
Que é que vós me quer? Quero que continueis a ir à cova da Iria no dia 13 e que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei um milagre para que todos acreditem. Que é que vós quer que se faça do dinheiro que o povo deixa na cova da Iria? Façam 2 andores. Um leva o tu com a Jacinta e mais 2 meninas. O outro que o leve o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer para mim. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano, outros não. E tomando um aspecto mais triste, recomendou-lhes de novo a prática da mortificação, dizendo: rezai, rezai muito, e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E como de costume, começou a elevar-se em direção ao nascente. Quinta aparição, 13 de setembro de 1917. Cerca de 30.000 pessoas estão presentes neste dia na cova da Iria. Os pastorinhos chegaram na hora acostumada, rezaram o terço e em seguida notaram, como de costume, a luz, e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira. Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. A corda era uma corda velha que as crianças haviam encontrado no pasto e começaram a usar como cilício, que não tiravam nem para dormir. Isto lhes impedia muitas vezes o sono e passavam noites inteiras em claro. Daí o elogio de Nossa Senhora e a recomendação de moderarem um pouco este sacrifício. Tem-me pedido para lhe pedir muitas coisas: cura de alguns doentes, de um surdo mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei um milagre para que todos acreditem. Continuem a rezar o terço todos os dias para alcançarem a paz. E começando a elevar-se, desapareceu como de costume.
Sexta aparição, 13 de outubro de 1917. Naquele dia, cerca de 70 mil pessoas estavam presentes na Cova da Iria. Perto do meio-dia, Lúcia, Francisca e Jacinta viram a luz e, em seguida, Nossa Senhora em cima da azinheira. Lúcia perguntou: "Que é que vós, Messê, me quer?" "Sou a Senhora do Rosário. Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra. Continuem a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas." Lúcia apresentou a Nossa Senhora os pedidos de muitas pessoas. A Senhora respondeu: "Uns serão atendidos, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido." E ao despedir-se dos seus 3 amiguinhos, a Virgem abriu as mãos e fê-las refletir no sol. E enquanto se elevava, o reflexo da sua própria luz continuava a projetar-se no sol. A visão era mais brilhante do que o sol. Lúcia então exclamou: "Olhem para o sol." E a multidão viu então que depois foi chamado de um milagre do sol. O sol primeiro ficou fosco como um disco de prata. Em seguida, começou a girar vertiginosamente, como uma grande bola de fogo, lançando raios multicoloridos para todas as direções, tingindo de azul, roxo, verde, vermelho e amarelo as árvores, a terra, as roupas das pessoas e as próprias faces daquela imensa multidão. Depois de fazer esse movimento 3 vezes, desprendeu-se do firmamento e precipitou-se sobre a terra como se fosse esmagá-la. A multidão gritava apavorada, rezava o ato de contrição e confessava os pecados em voz alta, achando que era o fim do mundo. Depois de 10 minutos, o sol voltou para o seu lugar habitual e continuou a brilhar como todos os dias. A multidão, que estava ensopada pela chuva até os ossos, percebeu que, passado aquele grande milagre do sol, tinha as roupas completamente enxutas. As aparições de Fátima tinham chegado ao seu termo. A vida das 3 crianças escolhidas por Nossa Senhora deu-se conforme ela havia profetizado. Em 1918, Francisco adoeceu pegando a gripe espanhola. Aos familiares que lhe garantiam as melhoras, ele respondia: "É inútil, Nossa Senhora quer-me no céu consigo." Na primeira aparição, Nossa Senhora já tinha dito: "Sim, o Francisco irá para o céu, mas terá que rezar muitos terços." Depois disso, Francisco rezou todos os terços quantos pôde, não perdendo 1 minuto sequer. No decurso da doença, Francisco continuou a oferecer sacrifícios para consolar Jesus ofendido por tantos pecados.
Sofro muito, dizia ele a Lúcia, mas sofro tudo por amor de Jesus e de Nossa Senhora. Queria sofrer mais para consolá-los, mas não posso. Uma noite, o seu pai pegou-o chorando. Perguntou-lhe por que chorava. Francisco respondeu: choro porque Nosso Senhor e Nossa Senhora estão tão tristes. Queria consolá-los mais, mas não posso. Perto da morte, chamou Lúcia e Jacinta e pediu que lhe recordassem os pecados eventualmente cometidos. A prima e a irmã falaram-lhe de algumas brincadeiras. Francisco começou a chorar, pediu perdão e suplicou a elas que rezassem muito por ele. Ele disse: sim, morro logo e vou para o céu. No céu vou consolar muito Nosso Senhor, que está tão triste. Nos últimos dias, como ele já não conseguia rezar, pedia constantemente a Lúcia e a Jacinta que rezassem o terço em voz alta para que ele as acompanhasse. No dia 4 de abril de 1919, vendo uma luz fortíssima junto da porta de seu quarto, exalou o último suspiro na presença da sua mãe. Francisco foi sepultado no cemitério de Fátima no dia 12 de março de 1952. Os restos mortais de seu corpo foram transladados para uma capela lateral da Basílica de Fátima. Jacinta nasceu no dia 11 de março de 1910. Era a irmã mais nova do Francisco. Jacinta, durante as aparições, via e ouvia tudo, diferentemente de Francisco, que só via o anjo e Nossa Senhora, sem contudo ouvir o que eles diziam. Jacinta era uma menina muito inteligente e sensível. Ficou muito impressionada quando ouviu a Virgem dizer que Jesus estava muito ofendido e que era preciso rezar e fazer sacrifícios pela conversão dos pecadores. Depois da visão do inferno, decidiu oferecer a sua vida pela salvação das almas. Jacinta, depois das aparições, foi favorecida com várias visões de Nossa Senhora, do Santo Padre e dos futuros castigos que cairiam sobre o mundo devido à desobediência deste às mensagens de Fátima. No ano de 1918, ao mesmo tempo que Francisco, Jacinta também ficou doente, embora nela a doença tenha sido um pouco mais lenta. Foi internada em vários hospitais até que foi levada finalmente para um hospital de Lisboa. Nossa Senhora lhe apareceu frequentemente dizendo-lhe que ela iria para um hospital em Lisboa onde morreria lá sozinha e que ela devia oferecer esta grande pena de não ver mais a Lúcia e a sua família pela conversão dos pecadores. Estando ali, recebeu várias mensagens de Nossa Senhora falando acerca das mensagens de Fátima, dos pecados do mundo, da moral, das modas, das guerras e da situação do mundo de então. Finalmente, na noite do dia 20 de fevereiro de 1920, cumpriu-se a promessa da Senhora mais brilhante que o sol. Sim, a Jacinta vai para o céu, eu a levarei. Foi sepultada no cemitério de Vila Nova de Ourém e mais tarde, em 1935, no cemitério de Fátima.
No dia 12 de março de 1952, os restos mortais da Jacinta foram colocados numa capela lateral do Santuário de Fátima. E ali, ao lado do seu irmãozinho Francisco, repousam os restos mortais da pastorinha de Nossa Senhora de Fátima. Lúcia de Jesus, a principal protagonista das aparições de Fátima, nasceu em 22 de março de 1907 em Aljustrel e faleceu no dia 13 de fevereiro de 2005. Em 17 de junho de 1921, ingressou no asilo de Vilar, Porto, dirigido pelas religiosas de Santa Doroteia. É importante ressaltar que Lúcia foi para o asilo de Vilar, no Porto, por imposição do bispo de Leiria. Depois foi para Tui, onde tomou hábito com o nome de Maria Lúcia das Dores. Fez a profissão religiosa de votos temporários em 3 de outubro de 1928 e em 3 de outubro de 1934 a de votos perpétuos. No dia 25 de março de 1948, Lúcia transferiu-se para Coimbra, onde ingressou no Carmelo tomando o nome de Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado. No dia 31 de maio de 1949, fez a sua profissão solene. A irmã Lúcia veio a Fátima várias vezes, em 22 de maio de 1946, em maio de 1967, em 1981, em 13 de maio de 1982, 13 de maio de 1991 e 13 de maio de 2000. Faleceu no convento de Santa Teresa, em Coimbra, a 13 de fevereiro de 2005. A 19 de fevereiro de 2006, seu corpo foi transladado para a Basílica do Santuário de Fátima, onde foi depositado ao lado da sua prima, a vidente beata Jacinta Marto. A primeira capelinha em honra da Senhora de Fátima, também chamada de Capelinha das Aparições, foi erguida pelos devotos já em abril de 1919, com o dinheiro que o povo deixava aos pés da azinheira sobre a qual a Senhora apareceu na Cova da Iria. No ano de 1923, foi explodida pelos inimigos das aparições, mas a generosidade dos devotos e dos peregrinos da Senhora de Fátima logo a reergueriam um ano depois. A imagem original de Nossa Senhora de Fátima foi esculpida por um devoto e oferecida à Capelinha das Aparições em maio de 1920. Esta por pouco não foi também explodida junto com a capelinha, graças a uma pessoa que sempre a levava de noite para sua casa por medida de segurança. No ano de 1928, foi começada a construção da Basílica de Nossa Senhora de Fátima. A construção terminou no ano de 1952, quando ela então foi inaugurada
diante de 1 milhão de peregrinos presentes na cova da Iria. A azinheira sobre a qual Nossa Senhora apareceu não resistiu ao constante arrancar de seus galhos por parte dos peregrinos e por isso morreu, ficando apenas as suas raízes no local onde hoje se encontra a imagem original de Nossa Senhora de Fátima. É claro que quando estamos diante de uma árvore sobre a qual Nossa Senhora apareceu, queremos tocá-la, queremos retirar as suas folhas, mas entre a nossa vontade e entre o respeito que deve haver para com as coisas que Nossa Senhora toca onde ela aparece, deve prevalecer sempre o respeito para com as árvores, as roseiras, as pedras onde Maria Santíssima apareceu. Aprendamos esta preciosa lição. Devido ao grande afluxo de peregrinos, foi preciso arranjar a vasta esplanada do santuário, que foi pavimentada ao longo dos anos. Também foi erguido no centro do santuário um monumento em honra do Sagrado Coração de Jesus, no local exato onde, em 1921, surgiu água, que até hoje sacia a sede dos milhões de peregrinos que vão todos os anos até o Santuário de Fátima visitar e consolar a bela Senhora do Céu. Nos anos de 1950, foram também colocadas as imagens do anjo e dos pastorinhos na Loca do Cabeço e no poço da casa natal de Lúcia. Também foi colocada uma via sacra que começa perto da Cova da Iria e vai serpeando pelo Morro do Cabeço até a última estação, bem próxima do local onde o anjo apareceu aos pastorinhos. Os peregrinos seguem fazendo esta via sacra com grande devoção e recolhimento. No local da quarta aparição de Nossa Senhora, nos Valinhos, no dia 19 de agosto de 1917, foi colocada uma imagem de Maria Santíssima dentro de um mausoléu, no exato lugar onde ela aparecera aos pastorinhos. A azinheira que ficava aqui, sobre a qual a Senhora apareceu excepcionalmente naquele dia, também não resistiu ao constante arrancar-se de seus galhos por parte dos peregrinos e morreu. Este lugar, como a Loca do Cabeço, são lugares onde se sente uma grande presença sobrenatural e onde os peregrinos rezam com grande piedade e contrição. Em Aljustrel podem-se visitar a casa dos videntes Francisco e Jacinta e a casa natal da vidente Lúcia, onde está o poço onde o anjo apareceu a ela e a seus primos no verão de 1916. Todos os anos, especialmente de maio até outubro, multidões extraordinárias acorrem ao Santuário de Fátima. No dia 12 de maio, à noite, tem início a vigília com a procissão das velas, a qual comparecem milhões de peregrinos, às vezes vindos de toda parte do mundo. O repicar dos sinos anuncia que as cerimônias solenes vão começar: o terço, a vigília, a procissão das velas e as orações e cânticos que vão continuar depois a noite inteira no Santuário de Fátima.
manhã do dia 13. Nem bem o dia clareou e a praça do Santuário de Fátima regurgita de peregrinos. Às 9h30 começa a oração do terço, meditando os mistérios da vida de Jesus e de Maria, refletindo também sobre a mensagem de Fátima comunicada aos pastorinhos nesse local sagrado. Os peregrinos rezam o terço com grande piedade e devoção. Perto das 10 horas, o carrilhão da Basílica toca, anunciando que a procissão com a imagem da Senhora de Fátima vai começar.
Depois da procissão, seguem-se orações, celebrações, súplicas, a bênção dos doentes, quando então a imagem de Nossa Senhora desce do altar da escadaria da Basílica novamente para a capelinha das aparições, enquanto se entoa o cântico tão tocante e comovedor: ó Fátima, a Deus. Os peregrinos todos agradecem e louvam a branca Senhora da Paz, agitando seus lenços brancos e despedindo-se daquela que apareceu ali para os 3 pastorinhos no ano de 1917, com uma mensagem de amor, de paz, de conversão e de salvação para um mundo tão conturbado. Este é o interior da Basílica do Rosário, Basílica de Nossa Senhora de Fátima, no Santuário de Fátima, em Portugal. Os seus 15 altares são dedicados aos 15 mistérios do Santo Rosário. É uma igreja muito bela, toda branca, toda feita, revestida de mármore por dentro, onde se encontram os túmulos dos 3 pastorinhos.
Foi aqui, dentro desta lindíssima basílica, que a Mãe de Deus, junto com os pastorinhos Francisco e Jacinta, me apareceram quando eu estive no Santuário de Fátima no ano de 2001. Como nós não filmamos a aparição dentro da basílica naquela ocasião, enquanto vocês ouvem as mensagens, vão contemplando cenas de Fátima, da imagem de Nossa Senhora e da basílica. Meu filho, eu estou feliz por você ter vindo aqui a Fátima para este dia tão memorável. Eu quis você aqui para que o mundo inteiro saiba que as minhas aparições em Jacareí são a continuação e a conclusão de Fátima. A minha mensagem e a minha obra de salvação deste mundo, iniciada aqui em Fátima, atingirá sua plena realização nas minhas aparições em Jacareí. Saiba, meu filho, que o meu coração imaculado triunfará com certeza, apesar dos meus inimigos, e que eu sairei como a única vencedora desta terrível batalha que eu travo contra o dragão vermelho. Não se preocupe com nada e nem se entristeça, porque o demônio sabe que o seu tempo está para findar, e por isso ele me ataca tanto, mesmo através de sacerdotes. O que estes sacerdotes daqui disseram nada mais é do que o golpe da cauda furiosa do dragão contra mim, porque sabe que eu o vencerei, mas ele nada conseguirá, e os seus planos serão todos vencidos. O meu coração imaculado triunfará sobre todo o mal. O meu coração imaculado obterá o seu maior triunfo nas almas e nas nações, e toda a fortaleza de maldade e pecado que o demônio orgulhosamente construiu e que ostenta como vencedor seguro deste mundo, ruirá toda ao som da minha voz materna, dando ordens aos meus anjos para que a aniquilem. Meu filho, ame, confie e espere em mim completamente, e você verá como o meu coração imaculado transformará o pântano de pecado que é este mundo em um jardim florido e perfumado de santidade e amor a Deus. Conforme eu lhe prometi, eis que agora vêm os meus dois pastorinhos, Francisco e Jacinta, para rezarem e falarem com você. Mensagem de Santa Jacinta Marto. Marcos, estamos felizes por você estar aqui em Fátima. Nós escutamos a oração que você fez nos nossos túmulos. Nós rezamos incessantemente por você no céu. Você deve dizer a todos que o Imaculado Coração de Maria está saturado de opróbrios e ofensas que os homens lhe fazem, desde os sacerdotes aos mais pecadores. Diga que os que a amam desagravem-na sem demora, porque ela está transida de dor e angústia. Quando ela nos apareceu aqui em Fátima, tinha o seu imaculado coração cercado de espinhos que o faziam sangrar. O seu rosto era triste e cheio de aflição. E assim ela permanece até hoje, porque quase ninguém deu ouvidos às suas súplicas e continuam a fazer os mesmos pecados. Por isso, faça reparação ao Imaculado Coração de Maria e leve todos que puder a fazer o mesmo. Não permita que ela seja mais ofendida do que já foi até agora.
Faça tudo o que puder, Marcos. Nós estaremos com você sempre para te ajudar nessa missão. Proclame os desejos de Nossa Senhora aqui em Fátima, junto com os de Jacareí, a todo o mundo, para que se converta e chegue à salvação. Mensagem de São Francisco Marto, pastorinho de Nossa Senhora. Marcos, vá em frente e não tenha medo das dificuldades que encontrará pelo caminho. Nós também fomos perseguidos, odiados e desprezados, mas tudo suportamos por nosso Senhor e Nossa Senhora e chegamos ao céu. Ame ao máximo a Santíssima Virgem e consuma toda a sua vida por ela. Reze o rosário sempre e a Santíssima Virgem o ajudará a tudo vencer. Jacareí é a continuação e a conclusão de Fátima. Amamos muito a você e queremos lhe ajudar. Peça-nos sempre e nós sempre o ajudaremos. Em seguida, Nossa Senhora e os 2 pastorinhos deram-me a bênção e desapareceram.